Galera, vamos dar continuidade à revisão ao mega plantão, tá bom? De filosofia para o Enem, tá certo? Para que você possa fazer uma excelente prova neste próximo domingo, tá certo? Pessoal, em relação ao Maquiavel, é muito importante colocar que consiste em um filósofo que foi bastante, digamos assim, mal interpretado, mal compreendido. Por quê, pessoal? Porque o Maquiavel, na obra O Príncipe, principalmente, apresentou uma série de conselhos, uma série de ideias de como o príncipe, o governante, poderia proceder para fazer uso de seu poder, de sua capacidade governamental, de como ele teria que muitas vezes ser injusto ou mentir caso fossem necessárias essas questões em prol, então, da governabilidade, tá? E aí, isso inevitavelmente gerou uma certa má interpretação por parte de alguns estudiosos, a tal ponto que hoje você certamente já ouviu a palavra maquiavélico, né? A palavra maquiavélico é uma palavra que é atribuída, né, de forma pejorativa àquela pessoa que maquina, né, que arquiteta, por assim dizer, o mal, né? Então, basicamente, isso, né? Pois bem, o Maquiavel vai dizer que o governante precisa agir, sobretudo, a partir da virtude. A virtude, se você fosse colocar um sentido, né, um significado, digamos assim, você diria que poderia dizer que é a virtude do guerreiro, né? Tá? A virtude do guerreiro. A partir então desta virtude, tá? Que seria uma forma de o governante agir, uma forma se desvinculando, tá? Das virtudes segundo a matriz cristã. Tá? Então, quer dizer, é uma outra forma de você compreender, tá, a ação governamental, diga-se de passagem, né? Pois bem, fora essa questão, né, o Maquiavel vai dizer que a fortuna, o acaso, é algo do qual o governante não poderia depender, mas que, caso, né, em alguma situação o acaso estivesse ao seu favor, que seria importante, então, que o governante soubesse fazer uso desta fortuna, desta sorte, deste acaso. Um aspecto fundamental no Maquiavel justamente consiste em a separação entre Estado e Igreja, entre filosofia e, vamos dizer, filosofia e teologia, entre política e Estado, entre política e
política-estado não, política e religião entre, por assim dizer, Estado e Igreja, né? Tudo bem? Então tá. O contratualismo vai ter a sua importância porque no contratualismo vai se falar sobre uma estrutura hipotética em relação ao estado de natureza e também vai falar sobre o Estado civil. Para Hobbes, no estado de natureza, o homem é um ser de conflito, é um ser dado à discórdia, ao confronto, e basicamente a constituição do Estado civil é a constituição de um Estado em que os homens irão transferir a sua liberdade à figura do soberano em prol de terem, por assim dizer, a segurança. A figura do soberano é aquela que irá tomar a frente do Estado, Estado agora com letra maiúscula, digamos assim, que vai ser o grande Leviatã. Obra de Hobbes importante, acabei de dizer, parte do título, o Leviatã. O Rousseau, em relação ao estado de natureza e o estado civil, vai dizer que no estado de natureza o homem é um bom selvagem, o homem é bom, não é? E basicamente o que corrompeu este homem é o surgimento do conceito de propriedade privada, tá? É o conceito de propriedade privada que, em última instância, vai, digamos que, ser a mola propulsora para a desigualdade entre os homens. E a Constituição do Estado Civil é uma Constituição que vai centralizar na figura da vontade geral que corresponderia ao povo. É importante também salientar que nesse contexto do contratualismo clássico há o John Locke. Beleza? Naquelas questões relacionadas a que falei sobre teoria do conhecimento, é importante salientar que, em relação ao racionalismo, que inclusive já apareceu no Enem, que é de fundamental importância, é a filosofia de René Descartes, ou Descartes. O Descartes é autor de algumas obras principais, entre elas Discursos do Método, Meditações Metafísicas e Paixões da Alma. E o Descartes vai justamente constituir um método filosófico que, segundo ele, tem a finalidade de bem conduzir a razão. Este método tem o objetivo de alcançar a verdade absoluta e universal, sendo que o critério do método corresponde à dúvida. Colocar em dúvida todas as coisas até alcançar esta verdade absoluta e universal. Qual é a verdade? Você já sabe, já viu em algum momento. A verdade é penso, logo existo. Cogito ergo sum. Beleza? Em relação ao empirismo, é de suma importância colocar tanto John Locke quanto David Hume, que além de ser empirista também foi um filósofo cético.
E no empirismo, basicamente, a ideia central é de que a porta do conhecimento é a experiência. Mas tanto o John Locke quanto o David Hume irão colocar que, além da experiência, claro que sem dúvida, a mente humana, o entendimento humano tem um papel primordial, já que vai exercer a reflexão, já que vai exercer o pensamento para a produção de novas ideias. Beleza? Isso é de suma importância. Tá bom? Ok. Então aqui daria para colocar John Locke, David Hume. Lembrando que o Hume também você iria colocar como um filósofo pertencente ao ceticismo. Tratando-se do criticismo, também chamado de filosofia crítica, que pertence ao filósofo Kant, aqui é uma vastidão conceitual, tá? Tem trocentos conceitos, tá? Tanto na ética quanto na filosofia política, tem essa questão toda do Kant, que aliás já apareceu em vestibular, já apareceu em Enem, que é aquele texto de Kant, resposta à pergunta o que é esclarecimento, um texto de Kant que, como diz o próprio título, o objetivo é dar uma resposta de fato, né, ao que é iluminismo. Então Kant é um filósofo que trabalhou em várias frentes, tá, dos mais diversos tipos de conhecimento. Se eu fosse fazer uma aposta em relação a Kant aparecer no Enem, neste próximo domingo, eu apostaria que iria aparecer ética, ou seja, os conceitos de dever, lei moral, aquela questão toda no Kant de autonomia racional e autonomia da vontade, aquela ideia de que o sujeito é sujeito autônomo, porque a causa das suas ações não pode ser uma causa externa, tá? Tem que ser uma causa interna, ou seja, o indivíduo, né, o sujeito kantiano, tá? O sujeito, né, dotado de autonomia moral, ele é a causa de si mesmo, tá? Imperativo categórico, né? Age de tal forma que a máxima da sua ação possa ser tomada como lei universal, pode aparecer. Eu apostaria que poderia cair esta, digamos aí, conjuntura conceitual na filosofia moral de Kant, tá? Ou que, caso vá aparecer Kant, que poderia então aparecer a questão da resposta à pergunta o que é esclarecimento, o que é razão privada, o que é razão privada não, o que é uso privado da razão, o que é uso público da razão, tá? Aquela questão toda, né, da emancipação racional, tá? Que não deixa de estar vinculada à questão da filosofia da ética kantiana, tá? Inclusive, há comentadores da filosofia de Kant que vão colocar que em Kant há dois domínios filosóficos conceituais, domínio teórico e domínio prático. Então, no domínio prático entraria não somente a ética, mas entraria a política, por exemplo. Tá? Então, em relação a Kant, caso você queira aprofundar mais, dê uma navegada ali na sala do saber. Pessoal, tratando-se ainda do contexto da filosofia moderna, tá? Claro que há outros pensadores que são importantes, daria para ser falado sobre Schopenhauer,
daria para ser falado sobre Hegel, tá? Fica aí também a seu critério dar uma aprofundada nesses pensadores. Mas eu gostaria de finalizar com aspectos da chamada filosofia contemporânea. Aliás, né, é muito importante também você dar uma pesquisada, dar uma lidinha lá sobre a filosofia de Nietzsche, tá? Porque o Nietzsche, ele vai influenciar todo o século XX, tá? E vai, sobremaneira, inevitavelmente, influenciar o século XXI, tá? Pois bem, em relação à filosofia contemporânea, irei falar de dois pensadores, tá? Jean-Paul Sartre, tá? E Habermas, que se encontra vivo, né? O Sartre tem algumas obras famosas, né? Entre elas, O Existencialismo é o Humanismo, tem a obra O Ser e o Nada, obras literárias como A Idade da Razão e também A Náusea. Frase famosa de Sartre: a existência precede a essência. Sobre a essência, nada sei, tá? Não há como, vamos dizer assim, não há como formular sobre a essência, porque o que eu sei que eu existo. Eu sei da minha existência. Então, o Sartre ele vai colocar a importância de constituir um projeto de vida, um projeto existencial. Cabe ao indivíduo, cabe ao ser humano atribuir sentido, atribuir significado a este projeto de vida, a este projeto de existência, tá? O sentido, o significado não estão presos ao mundo, não estão atrelados ao mundo, tá? O significado é atribuído pelo ser humano, é atribuído pelo indivíduo. E não há um Deus, tá? Com um significado, com um sentido pronto e acabado para o ser humano. Beleza? Galera, em relação ao Habermas, pensador que se encontra vivo, basicamente o que é de suma importância é a chamada teoria da ação comunicativa. Teoria esta que vai viabilizar ao Habermas o desenvolvimento do conceito de razão comunicativa. Conceito este que vai se opor à concepção kantiana de razão monológica, porque Habermas vai compreender o ser humano como dotado de um mecanismo racional que viabiliza a linguagem, viabiliza o discurso e viabiliza a interação comunicacional com a outra pessoa, tá? Então, no caso de Habermas, a ideia é justamente que
nos encontramos em uma sociedade democrática, vamos interagir, vamos debater, vamos discutir. Inevitavelmente, o conflito de ideias é inerente à democracia. Não há democracia sem conflito de ideias. Galera, para aqui agora apresentar uma última concepção filosófica, tá? Pensando no Enem, pensando que vai que aparece, né, algum filósofo chamado aí por muitos de pós-moderno, né, por conta aí dessa atualidade ser chamada por alguns teóricos de pós-modernidade, né? É importante você saber que não há somente Habermas como filósofo vivo hoje, tá? Então, caso você queira se aprofundar nisso, tem outros autores que podem ser estudados, tá? Tem, por exemplo, o Zizek, tá? Tem o Sloterdijk, tem um filósofo coreano, tá? Que sofreu aí, digamos, influências aí de Heidegger, de Foucault, mas que apresenta uma concepção filosófica sobre a sociedade atual e salienta as diferenças entre essa sociedade de hoje e a sociedade disciplinar da obediência que foi exposta, estudada, desenvolvida na filosofia de Foucault. E este filósofo coreano do qual vos falo hoje é o filósofo Byung-Chul Han, tá? Tem cerca de 10, 12 obras dele que já foram traduzidas para a língua portuguesa. Por enquanto li apenas uma, mas irei ler outras obras. Por enquanto estou fazendo a leitura de uma obra chamada Os Deveres e os Seus Impasses, uma obra do professor de filosofia da USP, o professor Vladimir, uma obra sobre a ética, sobremaneira importante aí para todos nós, né, que vai fazer um percurso da ética na história da filosofia até a psicanálise de Freud e Lacan e por aí vai. Mas é importante aí este pensador Byung-Chul Han, a obra da qual estou falando aqui, que quero falar agora, é uma obra que chama-se A Sociedade do Cansaço. E aí, basicamente, o Byung-Chul Han vai dizer que a sociedade de hoje é a sociedade do cansaço, que ele chama também de sociedade do desempenho. A sociedade em que, diferentemente daquela estrutura clássica marxista, né, que há burguesia e proletariado, explorador e explorado, senhor e subalterno, o Byung-Chul Han vai dizer que na sociedade do cansaço, quem explora quem? Na verdade, é o próprio indivíduo que explora a si mesmo, né? Então ele vai dizer que existe hoje uma produtividade e uma cobrança de desempenho, de produtividade tão intensas, né, que o sujeito ele acaba sendo, por assim dizer, escravo de si mesmo. Ao mesmo tempo que o indivíduo é algoz, ele é aquele que justamente sofre, né, digamos assim, na pele, né, o sofrimento, as dores, por assim dizer, né, impostas por si mesmo, né. Vale a pena, dê uma lida, caso tenha tempo, obviamente, tá? Byung-Chul Han, filósofo coreano, mas que estudou em Berlim, então acaba estando aí circunscrito na filosofia alemã. Beleza, galera? Boa prova para você. Falou?